Salve, salve galera! Salve, salve meu povo! Aqui é o professor Paulo Teles falando para o canal Mais História, no qual a gente resolve uma série de questões da prova do Enem. Na ocasião de hoje, estamos resolvendo a prova do Enem 2011. A questão que vamos abordar é a questão 41. Questão essa que teve apenas 21% de acerto. Gente, é muito pouco, né? Vamos analisar o que aconteceu com a galera em 2011, né? Que levou a tantos erros, a sentir tanta dificuldade nessa questão. Então vamos lá fazer a primeira leitura da questão. A consolidação do regime democrático no Brasil contra os extremismos da esquerda e da direita exige ação enérgica e permanente no sentido de aprimoramento das instituições políticas e da realização das reformas corajosas no terreno econômico, financeiro e social. Mensagem programática da União Democrática Nacional, UDN. No texto 2, os trabalhadores deverão exigir a constituição de um governo nacionalista e democrático com a participação dos trabalhadores para a realização das seguintes medidas: a reforma agrária, a reforma bancária progressista, a reforma agrária que extinga o latifúndio, a regulamentação da lei de remessa de lucros. Aqui é o Manifesto do Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, de 1962. Bom, dois textos. Para quem está acompanhando o canal, sabe que eu insisto bastante que sempre que você encontra dois textos, duas imagens, uma imagem e um texto, né, duas informações, é preciso que você primeiro se questione. As informações tratam da mesma coisa? Segundo, as informações são convergentes ou são divergentes? Aqui a gente percebe que essas informações elas tratam da mesma temática, né? Que é a temática da política econômica, do modelo econômico a ser adotado no Brasil. Né? Tanto o texto 1 como o texto 2, eles estão discutindo modelo econômico, tá? Modelo econômico. Aí a segunda pergunta é, eles tratam da mesma forma? Não, eles são textos divergentes. Porque se de um lado nós temos a visão do modelo econômico pela UDN, do outro lado nós temos a visão do modelo econômico pela CGT, pela Central Geral de Trabalhadores. Então são visões divergentes. Aqui, de um lado, a gente tem uma proposta que combata, né, um tal extremismo de esquerda, assim como também defende o combate ao extremismo da direita. Tá? E do outro lado, nós temos, né, uma proposta que defende um reformismo, principalmente no campo da reforma bancária progressista, mas o tópico mais específico aqui, mais importante, é a proposta de reforma agrária, né, que está destacado aqui no texto. Vamos ver o que a questão trouxe. Vamos dar uma olhada. Nos anos de 1960, eram comuns as disputas pelo significado de termos usados no debate político, como democracia e reforma. Se para os setores aglutinados em torno da UDN as reformas deveriam assegurar o livre mercado, para aqueles organizados no CGT, elas deveriam resultar em. Então, perceba, essa questão você pode, ela faz uma apresentação, ela dá uma contextualização do que ela está tratando, tá? Mas você pode cortar aqui, ó, tudo aqui, tudo isso aqui, ó, você pode detonar, não vai te servir para nada. Ele apenas se falou que a UDN está propondo o livre mercado, mas essa não é a pergunta. A pergunta que ele te faz é o que é que a CGT propõe, né? Em termos de modelo econômico, o que é que a CGT traz de novidade? Isso é que ele vai te perguntar na questão. Vamos falar um pouquinho mais sobre o UDN, sobre CGT, sobre Brasil entre 1946 e 1964. Vamos falar um pouquinho sobre esse período histórico. Entre os anos de 46 e 64, o Brasil vivia aquilo que muitos historiadores, como por exemplo Carlos Fico, Boris Fausto, né, e tantos outros, Lilia Schwartz, né, alguns também que trabalham mais história do Brasil, que também trabalham história do Brasil republicano, chamam de República Liberal ou República Populista. A gente pode dizer que esse período é um momento que, depois de muitos anos de ditadura varguista, né, a ditadura do Estado Novo, o Brasil experimentou um ensaio de democracia. E as camadas populares, elas acabam se tornando
um player da política brasileira, de tal modo que elas não poderiam mais ser ignoradas, né? Elas se consolidam como player. Afinal de contas, o sufrágio universal, a organização dos sindicatos de trabalhadores, o fortalecimento das camadas médias urbanas, tudo isso deu uma nova cara ao cenário político brasileiro. Nesse cenário de grandes embates políticos, nós teremos a participação de partidos políticos. E desses partidos nós temos três grandes destaques. O primeiro é a UDN. A UDN foi o grande partido opositor de Getúlio Vargas. Foi um partido, por exemplo, que era composto por uma burguesia liberal, por um grupo de latifundiários e por uma classe média. Eles são defensores de um liberalismo no campo da economia. Então, eles acreditavam, por exemplo, no livre mercado. Eram defensores que o Brasil deveria abrir as suas portas para o capital estrangeiro, porque isso iria acelerar a nossa modernização econômica, o nosso desenvolvimento econômico. No entanto, contraditoriamente, eles são conservadores no campo dos costumes. A UDN está muito atrelada a setores da Igreja Católica e aos setores mais conservadores da sociedade brasileira. Fazendo oposição à UDN, nós temos o PTB. O PTB é um partido político que era formado por camadas populares e por sindicatos governistas, especialmente sindicatos ligados ao governo Vargas. Vargas vai voltar ao governo em 51 e a partir dali ele vai ter como principal base de apoio o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro. E tinha como ideologia o nacional desenvolvimentismo, que também era defendido pelo PSD. O PSD, o Partido Social Democrata, era um partido de empresários, de uma burguesia industrial nacionalista. Fazia parte dele também setores médios, mas principalmente grandes empresários que estavam associados ao Estado brasileiro no campo de investimentos. Então, eram indivíduos que recebiam financiamento público e, juntamente com o Estado, participavam de empreendimentos. Muitas vezes, esses empreendimentos foram acusados até mesmo de corrupção. De todo modo, independente, além desses três partidos, é importante frisar, e o mais importante para essa questão, é entender que existia dois modelos propostos de economia para o Brasil. O primeiro que eu já falei, que é um modelo liberal proposto pela UDN, que defendia a abertura do capital brasileiro para o capital estrangeiro, acreditava que a modernização do Brasil seria mais acelerada se adotássemos uma economia de pleno livre mercado. E do outro lado, nós tínhamos o chamado nacional desenvolvimentismo, que acreditava que o Estado brasileiro deveria ser fortalecido, pois ele possuía um papel crucial e estratégico na modernização e no desenvolvimento do Brasil. Veja, não é que o nacional desenvolvimentismo seja contrário à entrada do capital estrangeiro, ele não é. Assim como ele também não é contrário à participação do capital privado. Só que para os nacionais desenvolvimentistas, cabe ao Estado direcionar para onde irão esses investimentos e o Estado também vai assumir papéis estratégicos, como infraestrutura, energia, tecnologia militar, entre outras coisas. Tá? Bom, dentro desse cenário de embates políticos e ideológicos, nós temos as camadas populares. Se as camadas urbanas já estavam organizadas através dos sindicatos, as camadas sociais rurais começavam a se organizar e a se politizar. Desde os anos 50, nós tivemos o aparecimento das ligas camponesas, que já tinham como tratativa, como defesa, a reforma agrária. Tá? E isso vai assustar muito os setores conservadores brasileiros, porque não pretendiam alterar o seu status quo, especialmente por conta de um medo alimentado por instituições como o IPES, que era o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, e o IBAD, que era o Instituto Brasileiro de Ação e Desenvolvimento, de Ação Democrática, o IBAD, que eram institutos que eram financiados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e que criaram aqui no Brasil uma espécie de paranoia anticomunista. Então, as organizações populares e as organizações sindicais eram vistas como núcleos comunistas e temia-se que acontecesse no Brasil o que havia acontecido em Cuba, tá? Algo que era completamente
sem propósito, não havia uma base para uma revolução comunista aqui no Brasil. E só lembrando, Cuba não nasceu como uma revolução comunista, Cuba se torna uma revolução comunista, mas isso é assunto para outra ocasião. Tá? A coisa começa a azedar quando sobe ao poder o já contestado presidente João Goulart. A gente sabe que João Goulart ele foi um presidente que subiu ao poder após a renúncia de Jânio Quadros. João Goulart era visto como uma ameaça comunista ou como um presidente fraco que não conseguiria conter a ameaça comunista. E por conta disso, quando João Goulart apresenta para o cenário nacional as tais reformas de base, especialmente a reforma agrária, atendendo às demandas da Liga Camponesa, e uma reforma que, diga-se de passagem, seria realizada dentro dos parâmetros da Constituição de 46, aquilo acabou caindo como uma bomba nuclear no cenário político brasileiro. Não é à toa que a oposição, como relata o jornal Última Hora, já falava abertamente em derrubar João Goulart, e não é à toa que, dias depois do comício da Central do Brasil, no qual João Goulart anunciou as reformas de base, ocorre a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que pedia que os militares interviessem e, com isso, derrubassem o presidente, resultando assim no golpe civil-militar de 31 de março e 1º de abril de 1964. E aí, a partir disso, a gente pode voltar para a questão e analisá-la, de acordo com o que ela nos cobrou. Como eu havia dito, ela traz aqui uma visão da UDN, e como eu já havia comentado, essa visão não é cobrada na questão. O que ele quer de você é essa segunda parte aqui do texto. E como vocês viram nessa segunda parte do texto, no manifesto do Comando Geral dos Trabalhadores, da Central Geral dos Trabalhadores, havia uma exigência muito clara pela reforma agrária. Assim sendo, diante desse contexto, é importante que vocês analisem, o texto 2. É isso que a questão quer de vocês. Portanto, a partir dessa análise, a gente já sabe que pode anular tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui pode ser retirado. Não serve para a nossa questão. Lembre-se que quanto mais curta for a questão, melhor. E aí ele traz aqui o que ele realmente quer. Para aqueles organizados no CGT, no Comando Geral dos Trabalhadores, as reformas, deveriam resultar em quê? Em que as reformas deveriam resultar? No fim da intervenção estatal? Não, porque eles estão alinhados ali com o discurso do nacional-desenvolvimentismo. No crescimento do setor de bens de consumo? Também não. Controle do desenvolvimento industrial? Também não. Atração de investimentos estrangeiros? Também não. E aí, a resposta correta é a letra D de dado, limitação da propriedade privada, uma vez que eles estão propondo a questão da reforma agrária. Eu acredito que a grande dificuldade para essa questão foi entender todo esse contexto, que eu acabei de falar para vocês, das brigas políticas entre a UDN, entre as camadas populares, os partidos populares, e que acabaram resultando no golpe militar de 64. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. A questão está totalmente descrita. A questão está totalmente disponível na descrição desse vídeo, e eu sou o professor Paulo Teles e esse é o canal Mais História. Espero que ele sirva bastante para que vocês acertem todas as questões do Enem. Forte abraço!